Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui já com a maioria dos inscritos conectados. Tem bastante gente chegando ainda, mas isso vai sendo liberado ao longo do caminho. E respeito a quem se conectou no prazo, em tempo. Nós vamos iniciar o nosso evento de hoje, agradecendo novamente a disponibilidade de todos em participar. Obrigado pelo tempo de vocês e o interesse em discutirmos e interagirmos com relação a esse tema de vitalidade empresarial e como identificar soluções para os desafios atuais das empresas. Não é primeiro período de crise, não foi o último. Então, esse é um tema bastante importante para que as empresas se mantenham firmes e se mantenham e estejam preparadas para os desafios que vêm encontrar. Esse evento de hoje nós estamos planejando o tempo de 1h e mais alguns minutos, dependendo das perguntas e da interação que houver ao longo das discussões. Fiquem à vontade para interagir, temos muitos amigos, clientes, parceiros aqui participando, então a ideia é justamente que esse painel nós possamos discutir e interagir com os nossos painelistas, o senhor Ailton Leite, diretor da Blackstone Soluções Corporativas e vice-presidente da NEFAC, e o Dr. Marcos Martins, sócio fundador do escritório Marcos Martins Advogados. Boa tarde, senhores. Prazer tê-los aqui nesse painel. É um prazer poder dividir a sala virtual com os senhores. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Pedro, Marcos e equipe, obrigado pelo convite. O tema realmente é muito interessante, vai ter bastante coisa para a gente falar. Obrigado. Obrigado, Pedro, pelo convite. Eu cumprimento a todos, desejo uma boa tarde, de um bom tempo de trabalho, de interação, de troca de ideias. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Legal. Esse evento é um oferecimento do escritório Marcos Martins Advogados e da TBS, e aproveito aqui para agradecer as equipes administrativas dos escritórios que organizaram e prepararam esse evento para nós hoje. Muito obrigado. E podemos seguir para o próximo slide, por favor, Michele. Hoje nós trouxemos aqui e queremos tratar sobre a vitalidade empresarial, vitalidade corporativa, e o balizador e a referência que nós trouxemos para esse evento foi um estudo elaborado pela Fortune e publicado pela Boston Consulting Group, que trata e traz, né, dizendo como referência aí, ou definição de vitalidade empresarial, a capacidade de uma empresa de identificar e explorar novas alternativas de negócio, renovar a estratégia e crescer de forma sustentável. Então, essa definição resume bem várias definições de vitalidade empresarial, mas esse material, esse estudo que traz pontos importantes e pontos relevantes foi o que nos direcionou e que vai nos direcionar também para as discussões de agora. É importante destacar que nós vamos compartilhar o material da apresentação e também um e-book com o conteúdo e os pontos trazidos por esse estudo. Então, todos terão acesso a esse material e esse estudo, onde poderão entrar em mais detalhes e alcançar e revisitar alguns temas que nós vamos passar por aqui. Ok? Michele, por favor, dentre os destaques desse estudo, dentre os pontos que são relevantes, esse estudo destaca a necessidade de desenvolver continuamente opções de crescimento futuro. O que é isso? Né? A história mostra que tendências de longo prazo podem chegar antes da hora, e isso tem acontecido cada vez mais frequentemente. E como as empresas têm se preparado para adaptar, né, e continuamente
manter essa opção de crescimento, as empresas têm criado a pipeline de apostas e novos produtos ou novas tendências, estimulando a inovação dentro das empresas e explorando as novas ideias e a capacidade do time, estimulando, né, fazendo essa frente. O destaque do estudo também é um ponto importante em que diz que pense de forma diferente sobre a estratégia. Muitos modelos clássicos de estratégia hoje podem não fazer mais sentido, ou podem não comportar o dinamismo e a agilidade com que as coisas acontecem hoje. Então, esse é um ponto bastante importante, pois os líderes eles devem estar capacitados aí a se adaptar às mudanças. Isso sempre houve necessidade, só que agora tem uma frequência maior e muitas variáveis, né? Além da necessidade de se moldar ao mercado, dando uma atenção muito maior aos clientes e ao relacionamento com o mercado, né? O uso de métricas e negócios voltados para o futuro, esse destaque o estudo traz, chamando a atenção justamente para que as métricas busquem resultados futuros e métricas de longo prazo que demonstrem realmente a consolidação e a consistência do desenvolvimento do negócio. Isso muito baseado na utilização de dados em tempo real, no aumento da base ou da capacidade de análise das empresas, da capacidade de análise de dados e das validações de mercado, que hoje são muito mais, o alcance é muito maior do que tempos atrás. Então, esse é um ponto bastante importante. E encontrei oportunidades em meio à crise. É algo bastante simples de se dizer, mas é um desafio bastante grande e também a história nos diz que todas as crises eventualmente trazem oportunidades, criam oportunidades. E nesse sentido, o compromisso com a inovação, com a reinvenção, é bastante importante para a vitalidade dessas empresas. Esses são aqui alguns destaques desse estudo e eu gostaria de compartilhar, já partindo para o próximo slide, os pilares que esse estudo traz e aí iniciamos as discussões com os nossos convidados para falarmos um pouco, explorarmos um pouco desses pilares que o estudo faz referência. Entre eles, a estratégia, o potencial de mercado, a tecnologia e investimento, pessoas e estrutura. Discutindo e preparando o evento em várias situações, isso se mistura muito em vários momentos. Então, por isso a sugestão de que nós tratássemos desses temas, não todos juntos, mas de uma forma de debate, para que a gente possa circular pelos temas, fazer as perguntas, direcionar os nossos entendimentos e também os participantes possam ali se enxergar em alguma situação ou em algum momento em que queira participar, fazer a interação, fiquem à vontade. E para iniciar a interação com os convidados, já falei demais, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para o Dr. Marcos e para o Ailton, de qual é a importância das empresas de se revitalizarem ou de revitalizarem, dizendo, a estratégia frequentemente, de estar sempre revisitando e medindo, mensurando a estratégia dos seus negócios. Dr. Marcos, gostaria de convidá-lo para iniciar nessa questão. Ailton, por favor, sinta-se à vontade para interagir e também tenho questões voltadas ao senhor, fique tranquilo. Bem, nós vamos, obviamente, buscar desenvolver esse nosso bate-papo num ambiente bastante informal, até porque estamos aí com vários amigos, né? E eu estou tendo o prazer de dividir essa mesa digital, né? Com o Leite, que é um grande amigo, pessoa com quem lidamos e desenvolvemos projetos há mais de 20 anos. Então, obrigado por isso, e se a gente brincar um pouco um com o outro, por favor, levem isso também para o campo da leveza das coisas que a gente precisa de aplicar no nosso dia a dia. Eu queria
dizer que olhando, né, essa proposição que o Menin trouxe para a gente agora há pouco, a respeito de algumas premissas que levaram a esse estudo, a abordagem desse estudo, a gente estava falando de desenvolvimento de opções de crescer, métodos de negócios ou métricas para os negócios, para ir para o futuro, pensar estratégica e encontrar oportunidades em meio à crise. Obviamente, quando a gente está vivendo crise ou vivendo momentos mais difíceis ou momentos complexos, é a hora, é a oportunidade que a gente tem para se reinventar. E se a gente fizer um filtro, né, dessa posição que o Menin trouxe, a gente vai ver que nós estamos mais ou menos tirando de dentro dessas frases o para quê, quando e como. Então, um pouco de discutir esse assunto, falando da estratégia, é para a gente responder para o que eu quero fazer isso, quando eu faço isso e como eu faço isso, não é? Porque a sensibilidade da tocada do seu negócio, cada um tem. Todos nós vivemos individualmente isso. Mas, se nós não fizermos uma recorrência de visitar aquilo que definimos como estratégia, se a gente não revisitar a estratégia, nós não revitalizamos a estratégia. Então, Pedro, tentando já responder a pergunta que você fez, a importância está diretamente ligada à perpetuidade do negócio. Ou seja, se eu quero falar da vitalidade, eu estou falando, portanto, da vida, da perpetuidade, da força do negócio como um todo. Bom, então, se eu quero manter essa vitalidade, se eu quero buscar a perpetuidade do negócio, entre outras tantas funções, nós temos aquela que é revisitar aquilo que definimos da nossa estratégia. Ou seja, como pensamos no nosso negócio, para o que pensamos no nosso negócio, quando temos que fazer adaptações, revisões, reajustes, redefinições, e como a gente faz isso. Então, há um contingente enorme de ferramentas para isso, mas uma delas que vamos abordar efetivamente é a tecnologia, né? Ou seja, hoje em dia, pelas dinâmicas, né? Vejam vocês o que estamos fazendo aqui, expressões que passam sobre domínio, webinar, videoconferência, coisas que se instalaram nesse último ano e estão agora intimamente ligadas a todos nós. Então, me parece que a importância de cuidar da estratégia é a importância que nós dedicamos ao visitar aquilo que foi definido como estratégia e revitalizá-la à luz de tudo aquilo que nós temos como ferramenta. Então, nós temos tecnologias, nós temos mercado, nós temos um negócio que precisa de se moldar ao tempo, de se ajustar ao tempo. Então, não há a menor dúvida de que, ao falarmos de vitalidade, estamos falando de perpetuidade. E se a gente efetivamente fala de perpetuidade, nós temos que focar em esforços e investimentos, né, para revitalizar essas estratégias, para se manterem eficazes. Se ela não tiver eficácia, nós não estamos falando de vitalidade. Excelente. E dando continuidade, pedindo, Leite, seu comentário, a mensurar essa eficácia, mas pegando o gancho da última frase, é fundamental, né? Bastante. Como que qual a sua visão, Leite, no dia a dia das empresas e toda a experiência aí? Do dia a dia, eu sempre pego 3 pilares aqui, que até a estratégia, como ele falou, e pessoas, e eu vou comentar um pouquinho mais, e a tecnologia, né? A estratégia, ela sempre foi necessária, sempre, nas empresas. Só que agora, esse vírus, ele tornou a importância da estratégia e a agilidade muito vital para que as empresas possam pensar no seu crescimento. E, principalmente, um crescimento sustentável. Não é aquele que despenca. Cresceu hoje, amanhã despenca, né? Como alguns economistas falam. Não vamos ter um voo de galinha. Então, a estratégia hoje, o que tem que se rever
é que ela tem ferramentas diferentes que não podem ser ignoradas. Então, quando uma empresa, e eu queria fazer uma pausa aí, empresa, é esse o conceito que eu sempre uso, é um CNPJ constituído de CPFs. Então, empresas são pessoas, são CPFs. Estratégias são os CPFs que vão fazer. E essa metodologia e essa visão de que tem que ter um crescimento sustentável, a tecnologia hoje não dá para ignorar, e que as métricas que vocês falaram, as métricas de um ano atrás já não servem para hoje. Um ano atrás, em março, vamos falar assim, ninguém falava de home office. Hoje é o normal. Como é que você vai verificar o desempenho de um funcionário, aquele que chegava no horário no escritório, que se comportava, que se vestia bem, que estava lá? Você não vê mais isso hoje. Você não vê mais eles. O que está se analisando é o conteúdo. É o conteúdo do trabalho e a entrega. Eu tenho um empresário de um grupo de empresas que me falou que depois que eles entraram em home office, a produtividade do trabalho deles aumentou quase 30%. Parece loucura. Então, essa estratégia, que antigamente era de uma forma, hoje precisa ser de uma forma diferente. E vocês comentaram aí o vírus ou a crise, né? A diferença é que a crise por esse vírus não está na sua casa ou no vizinho, está no bairro inteiro, no mundo inteiro. A crise, ela sempre traz e cria oportunidades, e a gente tem que pegar essas oportunidades. Então, essa visão para se reinventar todo dia. A revisão do crescimento sustentável lá na estratégia não é alguma coisa, vamos fazer periodicamente. Não, agora é o tempo todo. Não dá mais para você falar, vamos fazer isso a cada 3 meses, não dá mais. Coisas que se falavam na semana passada, pode ser que amanhã já mude. O planejamento do longo prazo, que ia demorar, o longo prazo é amanhã. Então, a importância das pessoas e a tecnologia, principalmente em prestação de serviço, advogados, né? Eu acho que hoje é algo que não pode ser ignorado para que uma estratégia seja eficiente. Com certeza. E nós falamos aqui, né, da estratégia, estamos falando bastante da estratégia. A estratégia é criada, ou a liderança cria a estratégia, o direcionamento e a visão do caminho, né? As pessoas são a base e o que vai fazer essa engrenagem rodar. E a tecnologia entra como um habilitador de tudo isso. Mas a tecnologia ela vem aí colaborando bastante para as atividades e voltando muito, principalmente nos serviços, como você mencionou, Leite, muito no sentido da inovação, utilização da tecnologia para inovação. E também no setor jurídico. Mas é essencial que haja essa interação e esse comprometimento, esse engajamento das pessoas e da estrutura para a boa utilização dessa tecnologia. Nesse sentido, eu quero pedir para os senhores comentarem qual é aí onde vocês enxergaram em algum momento dificuldades ou oportunidades em meio à crise para fazer com que esses elos se unam, né? A partir da estratégia, a visão da liderança, as pessoas e a estrutura tendo um bom funcionamento, mas como a tecnologia um habilitador de tudo isso. Leite, se você quiser continuar a sua explanação nesse sentido. Pedro, a grande dificuldade de algumas, vamos falar pessoas, empresas são pessoas, é a demora e a lentidão de ver essa mudança. Hoje nós estamos aqui falando e dessa forma tecnológica, pessoas de várias cidades estão nos assistindo, ninguém saiu de casa, se economizou. Há um tempo atrás, menos de um ano, você convidava alguém para uma reunião dessa, ele ficava ofendido, tinha que ser presencial, tinha que olhar. Então, essa lentidão
de pessoas em aceitar a mudança, a lentidão em de usar a tecnologia para que isso facilite o trabalho. Em março do ano passado, alguém falava no Zoom, e hoje estamos aí, o Zoom tem outras ferramentas. Então, o grande empecilho que eu vejo ainda é a lentidão das pessoas em se acomodar, em se adaptar ao que está acontecendo. E, principalmente, com a rapidez e com a velocidade. O que se fala hoje, pode ser que na segunda-feira tenha alguma coisa diferente. Não é mais lento mesmo, não existe mais isso. Essa é a grande mudança. E o vírus e a previsão, a bola de cristal de todo mundo quebrou. Hoje nós temos um ambiente um pouco incerto de negócios, tá? Por conta de um fato novo, vírus e tudo mais. Mas nós temos que usar essa oportunidade para fazer o nosso crescimento e sobreviver a isso daí. Então, o meu grande ponto é a velocidade com que as pessoas se adaptam. Eu tenho algumas opiniões, né, relacionadas a esse, que, se eu bem entendi, se eu gostaria de entender, Pedro, também o elo, né, que nós temos entre o uso da tecnologia e outras ferramentas para atingimento da vitalidade da empresa. Né? É isso, né, Menin? Perfeito. Tá bem. Então, assim, o que eu depreendo é que quando nós falamos de estratégia, ou seja, qualquer empresário, qualquer pessoa que estiver à frente de uma corporação, de um escritório de serviços, de uma empresa de consultoria, indústria, não importa, ele, quando for falar de estratégia, ele não conseguirá trabalhar a estratégia sem a análise do potencial de mercado, das estruturas existentes que ele tem, né, e as pessoas que ele tem. Ou seja, quando nós falarmos, então, de perpetuidade do nosso negócio, quando nós falarmos de modernização e revitalização das estratégias que definimos no passado, diante de tanta, como o Leite falou, de tanta velocidade que está sendo implementada nas nossas realidades, nós temos que olhar qual é o potencial de mercado que a gente tem, qual é a estrutura que a gente tem, porque vai demandar muita coisa, dentre elas investimentos e outras situações, e as pessoas, as competências que temos ou não para o desenvolvimento dessa estratégia que mira na vitalidade, que mira na perpetuidade do negócio. Paralelamente a isso, quando falamos, então, do uso de ferramentas tecnológicas, nós estamos buscando uma qualidade excepcional de informações para tomada de decisão e a concentração e eficiência de todos os dados que nós conseguimos capturar com essas informações. Vocês sabem que hoje existe um novelo legislativo, ou normativo, melhor dizendo, que protege dados, que armazena dados, que são hoje elementos fundamentais para a tomada de decisão. Então, eu quando vejo esse elo entre vitalidade, perpetuidade e desenvolvimento, né? Como a gente desenvolve estratégias para isso, eu vejo que é inafastável a questão da tecnologia, do domínio da informação, mas também entra um fator que vai usar muito relacionado ao tema das pessoas. Então, a pessoalidade nos processos, a inteligência emocional, ela é elemento muito importante para isso, porque nós ainda passamos, por mais velocidade que sejam adotadas ou que a gente vive com as tecnologias, nós as conhecemos, mas elas não estão plenamente instaladas, disponíveis. Vou dar um exemplo para vocês. Faz mais de 2 anos que o escritório investe recorrentemente na busca da chamada inteligência artificial, não é? E eu asseguro a todos vocês que existem várias fontes, várias propagandas sobre isso e zero de entrega por enquanto. Existe tecnologia, mas esta tecnologia não está sendo entregue.
Então, requer que nós revisitemos. Então, se eu estava com uma estratégia desenvolvida, buscando robotização, buscando eficiência de inteligência artificial, e eu estou vendo que eu estou contratando, estou planejando, estou orçando para investir, mas ela não será entregue, eu tenho que revisitar a minha estratégia e buscar a análise dos outros pilares que eu tenho, mesmo que sejam para aplicação da tecnologia de investimento. Vou dar outro exemplo para vocês. Existe uma tecnologia que ela está construída, que é, por exemplo, e ela existe nos Estados Unidos, que é, por exemplo, o advogado está fazendo uma petição e ele faz todo o registro do caso e começa a fazer a sua petição. Lá pelas tantas, o texto trava e o sistema informa para esse advogado que aquela linha de raciocínio dele não vai preponderar, porque ela está contrária à quantidade de decisões que aquele juiz daquela vara para a qual ele está direcionando a defesa dele já decidiu outros casos parecidos, a posição dele é totalmente contra aquilo, ou seja, é melhor ele mudar o caminho da orientação ou do discurso dele. Isso é bárbaro, né? Isso mitiga riscos, isso orienta. Todos nós sabemos que a assertividade da inteligência artificial, ainda mais no common law, né? na regra do direito americano, dos países vão continuar lei escrita, o que vale a jurisprudência, é altíssima. Ela é de 92% de assertividade, numa velocidade absurda, contra menos de 70% daquilo que é a assertividade da pesquisa feita pelos advogados. Ora, a questão é que não há essa tecnologia. Ela existe, mas ela não está disponível. Então, faz com que todo o desenvolvimento que nós temos que fazer agora seja um desenvolvimento pautado na análise da nossa estratégia. Ela é possível, os recursos que eu tenho são possíveis, as pessoas estão efetivamente preparadas. Então, nesse momento, a decisão nossa do escritório, por exemplo, foi: vamos continuar investindo nas pessoas, vamos continuar investindo na formação, no enriquecimento cultural, porque a tecnologia ela vem como um suporte para isso ainda, ela não é dominante. Talvez ela seja, né? Mas nesse momento não. Então, eu acho que esse é um exercício que numa indústria não vai ser diferente, não é? Quando você analisa novos sistemas de produção, robotização do parque fabril, no comércio, como é que eu desenvolvo o acolhimento e o relacionamento com os meus clientes, como é que eu me faço presente o tempo todo na vontade, não é, do meu cliente. Quem faz compras pela internet sabe como isso é tremendamente usado hoje para motivar desejo de aquisição e motivar o mercado de negócios na web. Então, eu penso que, ao falar realmente de perpetuidade, revitalização, nós vamos falar da análise constante do potencial de mercado, das estruturas e das pessoas também. Perfeito. Eu quero aproveitar esse momento. Eu tenho uma questão para compartilhar com os participantes aqui, um chat interativo para que a gente possa até envolvê-los também na discussão, mas depois eu quero voltar na questão jurídica e potencial de mercado, Dr. Marcos, associando um pouco do que a gente já falou. Bom, eu vou compartilhar com vocês um questionário que vai aparecer na tela e eu vou pedir que vocês votem uma opção simples de votação, mas que a gente possa utilizá-la na sequência, Dr. Marcos e Sr. Ailton Leite, para debatermos um pouco sobre essa questão que é mais voltada inicialmente para a parte de estrutura de estrutura, né? No momento da mensuração do desempenho desses resultados e do resultado da estratégia que foi implantada. Eu vou iniciar a enquete e vou deixar a votação aberta até que a gente tenha um percentual de votação ou por um limite de tempo curto aí para que a gente possa analisar. Vamos lá, pessoal, já tem alguns votando.
muitos já votando. Essa é uma enquete bastante dinâmica, eu vou compartilhar o resultado com vocês, não os nomes, mas o resultado compilado da votação. Lá já temos um percentual, e para respeitarmos o tempo, ainda tem gente respondendo, mas eu vou encerrar já para podermos discutir. Eu estou compartilhando aqui com vocês o resultado dessa enquete. A pergunta: você sabe se a situação e o desempenho da empresa estão na direção dos resultados esperados? Sim, 77% conseguem mensurar e sabem o caminho que a empresa está seguindo, e aí pouco, 23%, correspondendo não ou não sei dizer se o caminho ou a situação e o desempenho da empresa está no caminho adequado. Nesse sentido, eu vou perguntar a Ailton Leite e Dr. Marcos mais um pouco sobre a questão de estrutura, da importância das estruturas bastante robustas para a sustentação da estratégia. E a estrutura robusta ou processos robustos passam muitas vezes por especialistas envolvidos nos processos e o foco da administração em cuidar da estratégia, deixando o operacional muitas vezes a cargo de consultores e prestadores de serviços que podem atendê-los ali. Vou começar com o Ailton, por favor, sua visão, Ailton, sobre essa questão, a importância de ter esse equilíbrio do DNA da empresa voltado para a estratégia e, muitas vezes, a leveza de uma estrutura utilizando isso aí de serviços profissionais. Olha, a estrutura, ela não é uma fórmula que é igual para todo mundo, é roupa sob medida. E, principalmente, uma estrutura, para ela funcionar, ela tem que ter um suporte, eu falo de cima para baixo. Quando a alta gestão não vê a importância de uma estrutura, a estrutura desaba. A estrutura já vai ter que aguentar bem o que vai vir, os obstáculos e os ataques de fora, portão para fora. Mas ela bem sustentada, ela bem unida, ela supera, ela muda, ela se adapta, ela tem apoio, ela tem investimentos. Então, a importância de ter a alta gestão de cima para baixo, envolvido, e não é envolvido assim, é comprometido mesmo na estrutura, é um bom caminho, um bom começo. Não vai ser nada fácil, mas a chance de não dar certo já diminui. Então, quando eu falo de estrutura, se é grande ou se é pequena, é um pequeno detalhe. Ela pode começar de um jeito, se adapta aqui, vai mudando, vai se adaptando, mas ela é dinâmica, mas ela tem apoio. Quem está na gestão, quem está em cima, tem uma obrigação muito grande e uma responsabilidade em dar força e dar credibilidade à estrutura. Qualquer atividade. Imagino para vocês um escritório de advogados, mais ainda, né? Não tem máquinas ali trabalhando, né? São pessoas. E quando tem a tecnologia, né, o robô, é para ajudar em tarefas mais simples, burocráticas, de controle. A inteligência do advogado, pessoas, isso está lá. Pelo menos, por enquanto, não tem nenhum advogado robô aí, né? Espero que demore um pouco, né, Marcos? A ideia tem sido essa, né? E eu acho que, quando você pensa em todas as estruturas empresariais, e eu gosto muito de indústria, né? Então, eu sempre penso nelas, não é nada diferente. Então, no caso do escritório, tudo aquilo que é muito operacional, não é? A máquina pode estar ali, tem que gerar eficiência do dado, gerar eficiência da informação e agilidade na informação. Mas, obviamente, a criação, a construção, isso tem que passar pela inteligência, né, e pela capacidade humana de, inclusive, aportar a tecnologia
adequada. Eu acho muito interessante também a gente falar um pouco. Tem um pesquisador de Oxford, o Richard Susskind, que eu costumo seguir e ler, que ele fala sobre o futuro das profissões, né? Desde a década de 90, ele estuda isso. E eu acho interessante que ele vem propondo recorrentemente que nós não precisamos mais verticalizar tudo, né? Então, aquilo que já se chama de outsourcing, aquilo que eu tenho aproveitamento de eficiência comprovada de uma consultoria ou de uma empresa especializada em assessorar ou dar algum tipo de consultoria sobre uma determinada tarefa ou desenvolvimento de um determinado projeto, ele deve ser implementado, né? Isso para que a gente ganhe agilidade, para que a gente ganhe qualidade e eficiência e eficácia na entrega. Então, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente precisa quando falamos de novo, né, da vitalidade dos nossos negócios, quando eu vou decidir sobre que tecnologia eu vou explorar, eu vou usar, e quais investimentos eu vou propor para o meu orçamento, né? Eu tenho que ter entrega. Então, o executivo ele vai propor orçamentos, ele vai propor uma estrutura, porque ele sabe que ele tem uma entrega. Então, essa cadeia envolvida tem que trabalhar para ser entrega. Todos nós passamos a ser operadores dessa entrega e coadjuvantes da entrega. Então, aí eu acho importante, sim, que a gente demande mais de consultoria, demande mais de determinadas assessorias para que a gente traga a eficiência, né? Ainda hoje, eu estava orientando, trabalhando, iniciando uma estrutura de um conselho, e a minha sugestão estava sendo essa. Eu estava sugerindo a figura de uma consultoria só para os sócios e uma outra que seria só para a empresa, para remodelar o negócio, porque eles estão num crescimento absurdo, né? Eles estão crescendo no meio da crise algo em torno de 300%, e então eles estão vivendo os problemas desse crescimento vertiginoso, inesperado, surpreendente. Ainda bem, né? Não é todo mundo que pode comemorar isso, mas demandando isso. Então, em vez de ficar contratando gente inchar e não gerar eficiência, vamos trazer pontualmente quem possa ir lá, resolver, instalar e gerar entrega e eficiência. Eu acho que essa é uma demanda do nosso tempo também. Legal. Doutor Marcos, aproveitando o gancho da questão do envolvimento e do pensar jurídico, né, por exemplo, da estrutura, pensar a estrutura da empresa, e um pouco do que falamos também da utilização da tecnologia, unindo essa visão jurídica e a tecnologia disponível hoje em dia, como que essa visão jurídica pode facilitar a identificação de oportunidades quando se fala em potencial de mercado, oportunidades ou operações de M&A, due diligence e operações que a assessoria ou o envolvimento de especialistas e o uso de tecnologia é bastante relevante. Como que o senhor enxerga essa questão, a relevância, né? Como que visão jurídica pode facilitar a identificação dessas oportunidades? Né? Sem dúvida. O Brasil, aqueles que estão nos ouvindo aqui e que lidam, principalmente lidam com um cenário internacional, sabe que uma das questões que mais barram investimento em negócio para o Brasil é a chamada insegurança jurídica. A toda hora nós temos notícias de multinacionais que estão indo embora. A mídia, claro, lamentavelmente não faz o filtro, então tem cimenteira indo embora, mas não é porque ela está descontente com o Brasil. Ela está altamente endividada no mundo, lá o board resolveu liquidar ativos e aí escolheu. E como o Brasil é complicado e a insegurança jurídica aqui é grande, vende a planta do Brasil. Outras não, estão desgostosos mesmo, perderam dinheiro aqui por conta da insegurança jurídica. Então, eu vejo que na tomada de decisão estratégia para crescimento orgânico ou para aquisições, para essa análise de potencial de oportunidades de mercado em meio à crise,
a segurança jurídica toma uma dimensão muito importante, não é? Então, o exato conhecimento de contingências ou de potenciais contingências e a perfeita elaboração de um contrato é que vai dar a dimensão dos negócios, deles evoluírem ou não, não é? Eu sempre tenho em mente uma observação que eu ouvi do Abílio Diniz, que perguntaram para ele se ele tinha se arrependido do negócio que ele fez com o grupo francês. Ele disse que ele não se arrependia, porque o negócio era exatamente aquilo que ele queria, que ele tinha imaginado e que ele desejava. Ele só tomaria mais cuidado com os contratos, ele teria dedicado mais tempo ainda para analisar e discutir contratos. Então, veja, um cara com aquela experiência, com a assessoria jurídica que ele acabou tendo, ele ainda se queixou no final de que aquilo que ele mais queria não estava totalmente refletido no contrato, como a gente bem acompanhou aí um pouco da história do negócio do Pão de Açúcar. Bom, mas Marcos, oi, só uma pausa aí. Quando você falou da insegurança jurídica, queria só fazer um comentário. Isso realmente, além de assustar, né, investidores, olhando para dentro das empresas, e você já viu isso comigo há muito tempo, quando você está naquele aspecto da estratégia, da estrutura, muitas ações e decisões não dêem um passo sem primeiro ouvir o advogado. Então, sempre. Por quê? Para que você não gaste um tempo, faça muita coisa, depois juridicamente está errado, isso vai lhe dar N problemas. Então, dentro da estratégia, ouvir a orientação jurídica para que você não vá pelo caminho errado e que às vezes não dá retorno, e se der o retorno, ele custa muito. Esse é um dos pontos que eu uso muito nas estratégias. Você lembra disso, que qualquer coisa, se vai por um caminho, verifica com o advogado qual é a opinião dele. Então, só queria pegar um gancho nesse comentário que você falou aí. Obrigado. Não, eu vejo que isso é relevante, sabe, Leite? Muito relevante. A gente trabalha com o lado da segurança jurídica e hoje ela está muito ampliada. Então, da mesma maneira que você busca eficácia nas auditorias, você ter uma opinião abalizada para os movimentos, até para mensuração de risco, porque há negócios que você fala assim, não, eu vou tomar esse risco, eu quero tomar esse risco. Para esse momento, está no preço do negócio eu tomar esse risco, não é? Ou é a minha oportunidade e esse risco é palatável para essa oportunidade porque é o momento. Então, isso tudo precisa ser discutido. Da mesma maneira que eu traria o lado do analista financeiro, do viés econômico-financeiro e administrativo também muito bem consolidado. Eu imagino que essa é uma atuação multidisciplinar, né? Então, nós, no escritório, particularmente, gostamos muito de trabalhar com as outras áreas. A gente gosta de trabalhar com a área financeira, com a área da administração, com consultorias externas, com a área industrial. Isso tudo dá uma riqueza de discussão, de análise, de formação de preço, muitas vezes. Então, quando eu vejo o papel das pessoas ou das consultorias, eu imagino elas envolvidas nesse campo estratégico, para tomada de decisão estratégica, porque, às vezes, decidir se eu produzo num estado ou no outro, eu preciso do cara da logística, eu preciso da engenharia, e essas informações serão importantes para o conjunto daquilo que vai ser compilado para a tomada de decisão. O acionista chegar e falar, tá bem, esse aqui é o caminho que nós vamos eleger. Não é? Mas eu diria que, ao lado dessa segurança jurídica necessária, não é, nós temos todos os elementos que são econômicos. E a gente, de um certo modo, caminha para um direito, não é, que vem cada vez mais absorvendo o conteúdo daquilo que se chama do direito econômico, né? Ou seja, de absorvendo a demanda econômica como a concepção daquilo que vai se dar. Esses dias nós tivemos no núcleo educacional do escritório uma palestra da Raquel Sterner, em que ela usou uma expressão compilada de um doutrinador, que era: o contrato é a vestimenta do negócio.
não é? Então, não é o contrato que inventa o negócio. O que inventa o negócio é o negócio, é a estratégia, é aquilo que está definido pelas premissas da empresa, do empreendedor, das pessoas envolvidas. O contrato vai lá para botar uma roupa naquilo e gerar uma estabilidade necessária para a vitalidade do negócio, para o desenvolvimento do negócio, para aquele passo que talvez esteja ali há 1 ano, 2 anos ou 5 anos à frente. Perfeito. E até aproveitando um comentário para dar mais um empurrão na nossa conversa, desculpe, não dá para identificarmos o nome, tá? Que aparece só como iPhone para a gente, mas o comentário com relação a estratégia jurídica é fundamental, mas quando se envolve também a tributária, né? Que ambas são importantíssimas de caminharem juntas, né? Nesse momento de planejamento. E a área tributária ela também vem passando por um desenvolvimento muito rápido, até forçado pelo próprio fisco, que mais rápido que muitas empresas se prepara ou avança em questões tecnológicas. E também caminhando até para um tópico que a gente investe esses próximos minutos, a questão da tecnologia. Eu queria escutar dos senhores. Nós falamos bastante das estratégias que devem ser moldadas do potencial do mercado, a forma de tratarmos isso daí. As pessoas continuam sendo e serão, acredito, cada vez mais valorizadas de forma estratégica também, valorizadas as posições da parte pensante das operações e dentro das estruturas robustas. E a tecnologia, como mencionei antes, é um habilitador de tudo isso. O senhor Ayrton Leite, um entusiasta do assunto, você enxerga, nós falamos um pouco do que encontramos ou das necessidades da empresa, mas quais são aí, qual é a sua expectativa, sua opinião sobre o futuro próximo? Não precisamos nem imaginar um futuro muito distante, né, para que a gente tenha mudanças aí bastante significativas quando se fala em tecnologia, inovação e investimentos das empresas nesse sentido. O futuro da segunda-feira, né? Mais ou menos assim. Olha, quase. A tecnologia ela não é mais para um determinado setor. Hoje ela é ampla. Eu vi uma vez eu não sou advogado, mas eu gosto trabalho muito com os advogados, né? E a tecnologia, por exemplo, no escritório de advogado, onde alguém, eu preciso contratar um advogado, não, vou lá ligar no escritório, não sei se ele faz isso, se ele não vai. Ele entra no site do escritório, preenche, um robô já analisa, quando ele vê, já tem um advogado lá que já vai ligar e já vai atender, ninguém saiu de casa e foi rápido. E se anda tudo bem, já se faz o contrato, a pessoa nem precisa sair. Então, a tecnologia hoje, alguns usam, né, para fazer coisas erradas, o hacker, mas vamos deixar isso de lado. Mas a tecnologia hoje, ela ganha e gera, ela gera economia de tempo. Uns anos atrás, uns 2, 3 anos, eu fiz uma palestra de governança e tinha 3 delegados tinha da Receita e da Polícia Federal, né? E depois eu conversando com eles trouxeram um software que, quando você tem um processo, 5.000 folhas, escreve um nome, aí o software lê, já fala qual página está aquele nome, se aquele nome tem um processo na Amazônia, onde tem. É o que ele comentou. Então, a tecnologia hoje, ela bem feita, ela te economiza tempo, reduz a sua margem de erro, porque eu não vi que lá na última linha tinha isso, tinha um prazo e o advogado, alguém esqueceu. Então, a tecnologia hoje é uma ferramenta de apoio em qualquer atividade. A gente já está vendo telemedicina como não se via antes. A inteligência artificial que analisa tendências. Hoje você tem empresa, a gente olha e vê o seu faturamento até o dia 5 e vê a performance do que você está vendendo e os produtos, ele já projeta mais 25 dias.
E já te fala, se você continuar desse jeito, olha como você vai terminar o mês e o semestre, você vai se endividar e tudo mais. Mas faz isso em minutos, em segundos, e já te entrega um diagnóstico. Olha, vai mais nisso, menos aquilo, já te fala. Então, a tecnologia hoje é para você ganhar tempo e reduzir a sua margem de erro. E o mais importante, para quem está do outro lado, você transmite segurança, você transmite confiança para quem está do outro lado. E isso é importante. O Marcos comentou, muitas empresas estão indo embora, pode ter vários motivos, estão quebradas, enfim, mas muitas se sentiram inseguras, perderam a confiança. Investidor, quando você pega para ele emitir um cheque para investir numa empresa, hoje, o grau de insegurança dele é muito grande por conta disso. Então, tecnologia é muito mais que isso, lógico, mas eu considero esses pontos extremamente relevantes e, principalmente, você passa segurança e confiança em quem vai te contratar ou quem vai comprar de você, enfim, algo assim. Perfeito. Tem um negócio interessante para a gente falar de tecnologia, né? Que eu lembro que há uns 8 ou 10 anos atrás, eu tive, até trouxe para uma palestra um senhor que ele desenvolveu um negócio, uma empresa, que ele fazia, ele realizava reuniões de conselho e assembleias gerais por ambiente digital, nas nuvens. Ele tentava implementar esse negócio, fazer uma força tremenda para colocar isso. Bem, e aí a questão é a seguinte, e hoje? O negócio dele ficou, a empresa ficou melhor, desenvolveu e consolidou, porque ele já vinha buscando essa tecnologia lá atrás, ou a tecnologia andou tão rápido que engoliu a empresa dele. Por quê? Porque hoje é plenamente factível nós realizarmos reuniões de conselho de empresas, fazemos isso constantemente, todo em ambiente digital, todo ele Condomínios que fazem assembleia, Marcos. Todo ele gravado, com ata notorial, inclusive. Exatamente. Né? Então, com cartório numa ponta, vocês na outra, com registro, com gravação, com todos os recursos tecnológicos disponíveis para que isso aconteça. Assinaturas de contrato. Vocês lembram que antigamente a gente tinha que buscar. Bem, então eu mando uma via, aí veio o PDF, que já foi uma salvação, manda a via, você assina, me devolve, depois circulamos e tal. E isso havia uma insegurança jurídica no processo, né? Para saber se, bom, e aí, como é que eu pago? Vou lá, comuniquei a CVM da operação, protocolei, pago ou não pago? Porque eu tô... Então, reparem quanta coisa ficava na dependência de confirmação de dados e de processos e documentos que hoje, no ambiente digital, você já o faz, você já assina os contratos em ambiente digital com validação criptografada ou em blockchain, e você valida, tem plenamente validado qualquer tipo de documento. Você, recentemente, fizemos uma operação que envolveu 3 pontas em lugares completamente diferentes, dentro do Brasil e fora, circulando documentação validada digitalmente por plataformas que estão hoje nesse ambiente. Nós mesmo no escritório contratamos plataformas nesse sentido. Para quê? Para mitigar custos, porque repara que coloca um advogado aqui, pega o avião que vai para tal lugar para coletar assinatura. Isso talvez é um custo tão hoje indesejável para uma empresa, como, por exemplo, pagar para um dos seus executivos e fazer uma reunião relativamente simples, usando a ponte aérea para ficar 40 minutos, 1 hora no Rio de Janeiro e voltar para cá, perder o dia inteiro de trabalho, né? Então, a tecnologia está vindo para melhorar a segurança jurídica. Eu entendo que ela vai ajudar, já está ajudando para redução de custos, né, e para melhora da eficácia na entrega das demandas. Marcos, você comentou da assinatura digital. Acho que em março, quando a gente está fazendo aquisição de empresa, antigamente você pegava o avião para ir visitar a empresa, né? A gente faz uma visita virtual. O nosso engenheiro em Minas e um diretor industrial andando na fábrica com o celular e o nosso engenheiro perguntando: que máquina é essa? Deixa eu dar uma olhada. Como é que é a almoxerifada? E a manutenção? E vai. Sem ninguém sair do lugar. Em meia hora, se visitou uma empresa numa outra cidade, que não é nem São Paulo,
eu em São Paulo, o engenheiro em Minas, e isso é gravado, depois você mostra em reunião de comitê. Isso não muda mais. Você pode visitar em 1 hora empresa na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. O tempo que se economizou e o dinheiro, não preciso nem falar. Excelente. E a tecnologia trata todos esses dados, gera agilidade e confiabilidade nas informações, né? Eu vou, até para respeito ao tempo também, eu vou disparar aqui uma última enquete, só para que possamos ter um termômetro, resumindo praticamente o que nós discutimos aqui. E eu estou aqui iniciando a enquete. Se sua empresa está apta para identificar e explorar novas alternativas de negócio. Eu até faria uma pequena modificação aqui, apta para alternativas de negócio ou apta a avaliar esses pilares e manter a vitalidade, né, do negócio. Então, eu vou deixar mais um tempo aqui e, na sequência, a gente avalia e podemos discutir esses pontos. Vamos lá, o pessoal está votando, interagindo. Mais uns segundos. Vamos encerrar a enquete. Foi algo bastante rápido, mas dá para termos uma ideia que 25% dos participantes aqui das empresas ainda tem necessidades ou não se considera apta a explorar essas novas alternativas e alternativas de negócios ou condições aptas de avaliar esses pilares dos nossos que nós trouxemos aqui para a nossa discussão e que consideramos bastante relevante. Estamos caminhando para os minutos finais. Vou pedir, Dr. Marcos, Ayrton Leite, façam suas considerações para a gente já caminhar para o encerramento do evento, considerando aí o tempo programado de 1 hora de execução e em respeito a todos os participantes. Olha, tem a lei, Pedro, que dá preferência às pessoas pelo critério da idade. Então, eu vou dar ao Leite o privilégio e a preferência para encerrar, né, Leite? E aí eu já faço o encerramento na sequência. O que ele falou, intimidade, é terrível, né? Olha, antes de encerrar, Pedro, não entrou nos pilares, eu só queria deixar um item que hoje está definitivamente no vocabulário, né? no mundo, no universo dos negócios, e que eu vejo cada vez mais entrando nas estratégias empresariais no mundo inteiro. É uma sigla em inglês, ESG, Environmental, Social and Governance, o aspecto ambiental, social e governança. Hoje, grandes fundos e conselhos, eu já fui conselheiro e ainda sou em alguns, já começa a vir essa necessidade de o seu negócio, a sua atividade, estar cuidando desse tripé, desses 3 pilares. O ambiental, não só você cuidar da natureza, tudo, mas você não ter uma atividade que prejudica a saúde das pessoas. O social, nós estamos falando da inclusão, e governança, todo mundo já conhece. Então, saiu uma matéria no jornal hoje que os bancos já estão começando a se preocupar se a empresa que ele vai emprestar dinheiro está preocupada com o ambiental, social e governança. Então, olhando na estratégia daqui para frente, não dá para você deixar isso de lado no seu planejamento, porque amanhã alguém não vai te comprar o seu produto, não vai querer te contratar, porque você não está ligado nesse aspecto. Eu queria agradecer o convite de vocês, são meus amigos, eu não vou falar o tempo, mas é bastante tempo. E é sempre um prazer esse papo, a gente mais aprende com vocês. Obrigado. Obrigado, Leite. Bom, eu queria também agradecer o tempo de todos, né, a disposição de nos ouvirem, porque, afinal de contas, precisa de querer, né, precisa de querer compartilhar, precisa de
querer ser provocado por novas ideias, a expectativa que temos é que esse início de provocação, não é, mostre que a próprio estudo que serviu de base, né, ele já revela a importância que esse tema tem. Então, se isso envolveu grandes pesquisadores econômicos do cenário mundial, é uma das principais revistas que analisam e discutem economia e vitalidade das empresas, trouxe a matéria, isso já é um indicativo do quanto esse tema está ali, presente nas demandas e nas necessidades que temos, né? Para perpetuidade dos negócios, para entrega daquilo que fazemos como executivo ou para que os nossos sucessores encontrem um caminho fértil para o desenvolvimento das suas profissões. Então, eu concordo com o Leite, hoje existe uma demanda complexa, não é mais alguma coisa que o folclore dizia, né, igual o Paes Mendonça, que ele olhava e comprava, e assim ele ganhava dinheiro. Então, esse olhar e comprar e vender bem com margem não é mais tão simples assim, requer muita sofisticação. Tocar negócio hoje requer muita sofisticação, muito trabalho, e aí envolve tecnologia, envolve investimentos recorrentes, e vamos nos deparar com pessoas com demandas de meio ambiente, demandas do nosso tempo, né? Acessibilidade, uma porção de outros quesitos aí que também caminham para a construção da boa imagem das empresas, para ela ser desejada para bons negócios. Então, a minha expectativa é que o assunto, claro, não é para se esgotar, mas como ele é relevante, ele está no campo das nossas preocupações, que a proposição dessa discussão tenha sido alcançada na medida em que vocês pensaram sobre o assunto, na medida em que alguma coisa que discutimos aqui acrescente, né, no dia a dia daqueles que participaram, de modo que isso possa gerar algum tipo de riqueza de provocação e gerar o estímulo a revisitar estratégias e, assim, os negócios que estão sob responsabilidade de todos sejam cada vez melhor tocados. Esse é o nosso grande propósito e o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Beni, só queria fazer uma ressalva aí no que o Dr. Marcos falou. Esse olhar e comprar, ele não é coisa de Araçatuba, isso é de Marília, viu? Só para deixar claro isso. O Leite conhece isso, gente, porque Araçatuba, que é a terra dele, faz parte da Grande Marília. Marília é um município grande e ele nasce ali no centro-oeste, passa por Araçatuba e chega até na barranca do Rio Paraná. É isso, Leite? É invertido, mas não vou contrariar, né? Não é bom fazer isso. Obrigado a todos, gente. Obrigado, muito bom. Obrigado a participação dos senhores. Foi muito bom e uma grande oportunidade em discutir com os senhores. Acredito que para todos tenha sido bastante relevante também. Lembrando que esses pilares, essa discussão foi um overview do que traz esse estudo. Haverá um material disponibilizado para todos os participantes, onde vocês poderão entrar em mais detalhes desse estudo e também fiquem à vontade para entrar em contato e rediscutir qualquer um desses temas com base no estudo, enviando dúvidas, enviando questionamentos ou para os contatos que nós já temos, como nós mencionamos no início, muitos amigos, clientes aqui, ou para, caso não tenha o contato, para o comunicação@marcosmartins.adv.br ou comunicação@tbsconsultoria.com.br. Vamos encerrando por aqui. 5 minutinhos de atraso, é perdoável. Obrigado a todos, obrigado pela dedicação, obrigado pela elaboração do evento, pela participação no evento. Agradeço a todos e vamos nos encontrar no próximo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Abraço, obrigado a todos. Boa noite. Abraço. Oi, Beni, tudo bem?